Olá, boa noite, pessoal. Vamos chegando aqui, deixa eu dar um tempinho aí pro Insta avisar vocês que a gente está online. Esse é o programa Meu Corpo Orgástico e a gente tá aí numa sucessão de lives falando sobre corpo. Hoje eu tenho um convidado especial, que é o Rafa Dourado, e a gente vai falar sobre corpo e castração. Eu sou a Catiane Jaquier e eu tô já há um tempo fazendo esse trabalho, trazendo conteúdos e espaços para que a gente acesse o universo do nosso corpo, falando de coisas que muitas vezes são tabus e que a gente não se permite falar, não se permite ouvir. Eu fiquei aí quase 25 anos na área de comunicação e migrei, vim para a área do desenvolvimento humano, onde eu trabalho com ferramentas que elevam a vibração do nosso corpo e trabalham temas aí que muitas vezes a gente fica suprimido, né? E hoje o meu convidado é o Rafa Dourado, que acaba de entrar aqui. Eu vou mandar um convite para ele e a gente vai falar sobre corpo e castração. Vamos lá, Rafa. Enviando a solicitação para você. Oi, Rafa. Tudo bem com você? Tudo e você? Boa noite. Primeiro, muito obrigado por você aceitar o meu convite. Eu fiz um convite singelo, falando, será que ele vai topar? E fico muito feliz com a sua generosidade de Eu que agradeço. trazer toda essa sua luz para esse tema que é tão importante, né? Eu tenho trabalhado muito, né, com esse espaço feminino. Você foi uma pessoa que trouxe para mim um olhar, né, uma possibilidade, uma liberação tão grande. E queria muito, né, trazer você para, primeiro, te apresentar aqui para a minha audiência, para as pessoas, né, que ainda não te conhecem, contar um pouquinho, né, desse trabalho lindo que você faz, dessa sensibilidade incrível que você tem, desse olhar para o universo feminino, para o sagrado feminino. E hoje eu tenho feito uma sucessão de lives, e justamente hoje o tema era corpo e castração, né? E a gente conversou muito sobre isso já, e eu queria que você falasse um pouquinho, né? Primeiro se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, e falasse um pouquinho, né? Como é que você percebe que esse tema, que é a castração feminina, o quanto ela interfere nos relacionamentos, na forma de vida das mulheres, o quanto isso segrega e suprime uma possibilidade, né? Que poderia ser bem diferente. Fala um pouquinho de você. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, o espaço, né? Eu costumo dizer nos inícios das minhas lives que eu não sou o dono da verdade, nem tenho essa pretensão, mas eu tenho estudado bastante, né, sobre o universo feminino e eu acredito que isso pode contribuir de alguma forma para as pessoas que já perceberam que a vida não é só isso. A vida é muito mais do que nos foi apresentado. Eu não sei se o áudio tá bom, eu tô sentindo que tá com um pouco de eco. Depois você me fala aí. Para mim tá entrando, não tá muito alto, mas acho que é o meu som aqui que eu vou até aumentar, que não tá no máximo, mas não tá com eco não. Para mim tá bom. Perfeito. Bom, então, eu entendo assim, ó, que o Tantra, ele vai muito além do físico, né? Eu acredito que é uma filosofia atemporal. Há registros, né, que o Tantra existe há mais de 5.000 anos, né? Mas se a gente for estudar as questões energéticas ou a busca, principalmente egípcia, né, sobre o despertar, sobre, enfim, sobre a expansão, a gente entende que a energia sexual já é estudada há séculos, né? Há milênios. Então, vai muito além do físico. É claro que o físico ele é um caminho, né, para a gente acessar esse estado de presença que para mim é o Tantra, através de técnicas de respiração, meditações, né, e também o toque no corpo.
Uma coisa importante saber é que a nossa cultura, falando de castração, ela entendeu que para controlar grandes rebanhos era preciso castrar. Então, quando a gente não tem acesso ou acessa com culpa ou com sentimento de não merecimento, a gente não expande essa energia. Na verdade, a gente distorce a nossa sexualidade, gerando questões não só para a gente, como para os outros, né? Então, a gente vive de uma forma muito distante do divino, do celestial, que é o que a gente pode acessar através da nossa sexualidade. Então, o meu trabalho como terapeuta é trazer essa consciência, né? Uma coisa importante eu vejo nas relações, nos casais, né? Eu atendo só mulheres, mas devido ao grande número de mulheres que me pediam, né? Ajuda para os seus parceiros, né? Meu parceiro ele não está acompanhando a jornada, né? E aí eu abri um formato curso para casais, mas eu acho que é mais uma mentoria, né? E essa mentoria, ela pode ajudar principalmente porque a forma, por exemplo, quando você quer comunicar com o seu parceiro algo que te incomoda ou algo que te bloqueia, enfim, quando você passa essa informação para o parceiro, ele acessa a informação no corpo de dor dele. Então ele não entende como uma dica, ele entende como uma cobrança. Então, mesmo, se eu falar a mesma coisa que você quer falar para o seu parceiro, talvez ele entenda que eu estou dando uma dica. Ele fala, caramba, obrigado pelo toque. Então, eu tenho recebido tanta informação do universo feminino que eu acredito que precisa chegar no masculino, né? Tem coisas que a gente não tem ideia e cada mulher é um universo, né? Você é uma mulher única, não existe ninguém igual a você no planeta. Então, a gente está sempre aprendendo. Eu, mesmo estudando freneticamente há mais de 8 anos sobre o universo feminino, eu acredito que eu não sei quase nada quando chega uma mulher que é um universo tão extenso, né? Então, os homens que pararam nesse movimento de achar que sabe, eles estão limitando a possibilidade. Uma coisa que eu entendo nos casais e que vai se perdendo a longo prazo é que a gente não aprendeu a servir. A gente está tirando do outro, né? Então, por exemplo, é muito comum, muito mais comum, que a mulher vai perdendo o interesse sexual ao longo do tempo nas relações, né? Sim. Então, não é uma regra, mas é mais comum. Então, eu entendo que não é que ela perde o interesse ou que ela não gosta mais de sexo, ou que é o que a maioria delas relata, eu acho que eu não gosto mais de sexo, não. A grande questão é que o homem ele está tirando da mulher energeticamente. Mas não é questão de caráter. Às vezes ele está até apaixonado, ele ama a esposa, mas o formato que a gente segue, a gente tira do outro. A gente não está lá para servir. E os grandes mestres do passado já falavam, é dando que se recebe, né? Então, quando a gente está nesse movimento ainda de distorção do chakra básico, a gente está nesse instinto de sobrevivência, instinto primitivo, né? De compulsões, enfim. Quando a gente eleva a nossa consciência, quando a gente eleva a nossa energia e vai para o nosso cardíaco, para o nosso coração, a gente entra nesse estado de servir. E aí a gente nutre as relações. Então, a grande sacada do universo masculino é entender que ele está tirando do feminino. E esse movimento faz com que a mulher rejeite a longo prazo. No início da relação pode até ser que sustente, mas passando de 5 anos, aí, 10 anos, vai no máximo, eu acredito que isso já começa a comprometer aí a conexão, né? Sim. Enfim, o Tantra, se você quiser falar alguma coisa, mas o Tantra, ele trabalha principalmente questões energéticas, né? Questões de memórias celulares, memórias ancestrais que tem no nosso corpo. O que você está falando é muito legal, né? Porque assim, quando eu resolvi entrar por esse universo, que foi quando eu descobri o Tantra, né? Que trouxe um olhar completamente novo para esse espaço, era por perceber mesmo que as relações aqui no Ocidente, principalmente, elas são muito primitivas do ponto de vista sexual, né? E muitas vezes as mulheres ficam em busca dessa coisa do homem ideal, do homem ideal, do homem ideal, quando na verdade elas ainda não pararam para perceber que elas têm uma energia, que essa energia começa nelas mesmas, né?
Então, uma das grandes descobertas para mim que mudou todo o paradigma de tudo que eu estou vivendo, e é muito recente, você sabe disso, você acompanha esse processo, foi descobrir que eu posso gerar o meu próprio corpo, que através do meu próprio corpo eu posso acessar o meu prazer, né? E eu acho que era legal, eu queria muito que você falasse um pouquinho para trazer também luz disso para as pessoas, do Tantra, como um ritual sagrado, né? Porque assim, e até desmistificar, porque as pessoas ainda têm uma visão super distorcida do que é o Tantra, e pouquíssimas acessam, né? Principalmente as que não têm muito conhecimento sobre, desse espaço de conexão com o próprio corpo, de receber do próprio corpo. E ter essa conexão, quando existe um parceiro, uma parceira também, o quanto é uma união, o quanto isso é transcendental, né? Qual é o olhar do Tantra para isso, né? Porque essa energia sexual não é a cópula exatamente como é vivida aqui. É de um outro espaço, de um outro lugar. Como é que você vê isso? É. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o que a gente sente é nosso, não é do outro. E isso já vira uma chave. Se você partir da percepção de que tudo que você está sentindo é seu, você vai acessar um entendimento maior da sua energia. Como assim, Rafa? Sei lá, quando o seu parceiro te faz um carinho, ele está contribuindo. Claro, o carinho está contribuindo, mas o que você está sentindo é a sua pele. Parece bobagem, mas quando você perceber que a sua pele é uma delícia, aí você começa a se conectar com a fonte, né? Quando você é penetrada, por exemplo, o pênis está contribuindo, mas toda a gostosura que você está sentindo ali é a sua vagina. Quando você vira essa chave de entendimento, aí você vai começar a doar também, porque existe uma troca. É como se fosse um jogo de ping-pong, né? A gente tem uma ideia muito mental dessa troca. É como se fosse uma performance, né? Então, sei lá, se eu vou jogar ping-pong com você, eu vou jogar bolinha, você tem que me devolver. Na relação, é basicamente assim, na troca de energia. Porém, como a gente está na performance, no prazer mental, a gente não acessa essa profundidade. Então, se eu faço um carinho em você, você na performance quer me retribuir esse carinho. Talvez tocando também, né? Só que o que devolve a energia é você sentir o carinho. A sensação que você sentir me devolve a energia. Então, quando você sente de verdade, sei lá, toca o seu pescoço, que é um lugar sensível, né? E você sente, e a sua respiração se move, e o seu corpo segue um impulso, aí você me devolveu a energia. E aí a gente começa esse ping-pong mais profundo, que sai da performance, Sim. né? Um ponto importante para a gente entender é desfocar da penetração, né? Muitos casos de rituais é comum nem acontecer a penetração. E isso não quer dizer que você não vai chegar em níveis celestiais. Orgásticos? Orgásticos? Mas... Mas assim, existe um ritual chamado Maituna, que é um ritual do sexo tântrico que existe a penetração, porém é um formato diferente, onde a gente não está naquele movimento, né? O sexo que a gente segue é como se a gente quisesse acender a luz, pondo na tomada e tirando, pondo e tirando. Só que aí a gente não tem a sustentação da energia, certo? A luz vai ficar piscando. No ritual Maituna, primeiro que você precisa conhecer muito do seu corpo para você atingir níveis de consciência, né? Então, a penetração ela é contínua, eu diria assim. Então, o Shiva, que é o masculino, fica sentado em posição de lótus, e o feminino, a Shakti, senta no seu colo, e ali eles vão ficar unidos, né? Se você for estudar sobre reflexologia sexual, no Google mesmo, dá uma pesquisada, reflexologia sexual, você vai ver que no corpo do pênis e no canal da vagina, os pontos se conectam. Então, eu não vou explicar muito profundo isso, mas o ponto da glande e o do colo do útero conectam o cardíaco e a pineal. Olha só. É. E quando você acessa o orgasmo de colo do útero, que a gente chama de cervical, é um orgasmo muito espiritual, é de sair do corpo. Poucas mulheres acessaram isso, porque precisa de ter muito conhecimento do seu próprio corpo, né? Então você precisa fazer um estudo refinado, e o Tantra pode te trazer essas compreensões, né?
do quanto o seu corpo é maravilhoso. Eu acredito que o Criador foi muito generoso com as mulheres, né? Se a gente parar para pensar que ele só deu um órgão que só existe para sentir prazer, né? Não tem outra função. Nós, homens, na glande, nós temos, em média, 4.000 terminações nervosas, né? E ainda serve para fazer xixi. Já as mulheres têm o dobro O de dobro. terminações nervosas, né? Tem mais de 8.000 terminações nervosas e só existe para dar prazer. Então, eu acredito que é um portal de consciência. E uma coisa interessante é que no corpo do pênis, se a gente for parar para analisar, a gente não tem terminações nervosas, certo? A gente tem na glande. Então, por mais que você toque, que você faça carinho, enfim, eu vou sentir a sensação, porém, dificilmente eu vou chegar num orgasmo com o estímulo somente no corpo do pênis. A mulher, no canal da vagina, ela também não tem terminações nervosas. Ela tem na região da vulva, na entrada da vagina, mas existem alguns pontos, como eu falei, né, que são extremamente sensíveis, principalmente quando a mulher está muito excitada. E o que acontece nas relações? A mulher recebe a penetração sem estar pronta para receber a penetração. Uhum. Isso faz com que o corpo dela memorize um padrão. Né? É como se o homem é tão afoito, né? É muito fogo. Se a gente for analisar aí os elementos da natureza, o fogo ele acende muito rápido, mas ele apaga muito rápido. A mulher é água, demora para aquecer, mas quando aquece, demora para esfriar. Né? Então, se a gente utilizar a sabedoria do fogo para aquecer essa água, a gente vai ter uma mulher pronta e preparada para receber essa penetração. E aí vai ser muito mais nutritivo para os dois, e vai existir uma troca mais nutritiva. Porém, a gente está querendo chegar no final, nós homens, né? Principalmente a nossa cultura, né? Talvez por instinto de sobrevivência, eu diria, que o instinto de sobrevivência nada mais é do que o instinto animal, que é mais a procriação. Inconsciente, no caso, mas a gente acha que não, mas no fundo, a gente está seguindo isso, né? Uhum. Por isso que quando a gente eleva a nossa energia e sai desse movimento, a gente começa a acessar mais do cardíaco, é onde a gente começa a doar mais, a se preocupar. Então, quando, por exemplo, se eu quero transar com você, eu tenho que me fazer essa pergunta, por que eu quero transar com ela? Só porque eu quero? Se for quero porque quero, é meu ego me guiando, certo? E Certo. se eu quero porque quero, e é meu ego que está me guiando, eu vou tirar de você. Então não existe nada de errado com o sexo casual. Não existe nada de errado com o sexo casual. Porém, a intenção que é movida, que pode te trazer consequências ou benefícios de nutrição ou de sugar a sua energia, né? Aham. Então tem É, o de uma vampirizar, né? Porque assim, ou nutre ou vampiriza, né? ou vampiriza. Então, por exemplo, tem uma passagem de Cristo que eu gosto muito. Ele estava em meio à multidão, né? Aí ele disse para os discípulos: Alguém me tocou. Aí os discípulos: Mas está todo mundo te tocando. Ele falou: Tinha virtude. Esse toque com virtude ele não é físico. Ele acontece e o seu coração sente esse toque. E não é necessariamente uma paixão ou um amor. O seu corpo sente esse toque, antes mesmo do toque físico. Porém, a gente tem um padrão a ser seguido pela sociedade, certo? Então você tem um checklist a ser seguido de um relacionamento. Então você vai procurar um parceiro, você tem uma listinha, né? Ah, ele tem que ser bonito, tem que ser trabalhador, tem que ser honesto, tem que ser gostoso. Né? E tem uma lista infinita às vezes. Aham. E pode ser que você encontre alguém que siga todos esses requisitos, certo? Porém, se ele não te tocou com virtude, ele pode ser que ele siga todos os requisitos, você siga todo o manual aí da sociedade, que é casar certinho, e ele passe uma vida inteira te sugando, porque ele não te tocou com virtude. Ao passo que você pode encontrar alguém no metrô. Seu corpo te sinalizou, seu coração te disse. Sabe aquela sensação estou viva para a mulher? É a sensação mais importante, né? Estou viva ilumina uma mulher. E quando eu falo de iluminação, eu estou falando de expansão mesmo. É como se fosse. Tem um texto que eu li esses dias, eu não sei a fonte, mas na internet a gente vê tanta coisa, né? Mas dizia que o homem, por ser mais racional, através da meditação, a meditação Zen, por exemplo, a gente, enfrentando os nossos demônios, nossas sombras, a gente ilumina, né? Transcende a matéria. Já a mulher, ela só transcende através do cardíaco. É o sentimento de estou viva. Sabe quando você está apaixonado e o crush é um cara que você admira, manda um oi?
E esse oi mexe com você, com todas as suas células. É exatamente esse sentimento. Porém, quando você aprender a sentir isso por você, ou pela vida, por estar viva, aí a gente começou a acessar, né? Então, o Tantra te traz de volta para esse lugar de estou viva. Essa menina feliz que está aí dentro, essa mulher selvagem que está aí, adormecida, ela existe. A gente trabalha muito o corpo de dor, muita criança ferida, né? Mas é interessante também trabalhar essa criança feliz que existe, né? Sim. Trazer de volta, resgatar essa alegria de estar vivo. E é exatamente esse é o ponto, né? Aí a gente sai das densidade. Quando a gente está vibrando aqui no coração, por mais que as energias densas tentem te acessar, elas não alcançam esse lugar. Exato. Porém, elas podem, tipo, ele Couto fala muito, ele fala assim, pode ser que você estava vibrando aqui. E aí, sei lá, fura o seu pneu do carro. Alguém fura seu pneu lá, sei lá. A tentativa é de te baixar para te acessar. Mas, sabendo que você vibrando aqui não vai impedir que as coisas aconteçam. Até porque tudo que acontece faz parte do seu desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Certo? Se a gente for parar para analisar, Jesus Cristo foi o cara que mais vibrou alto no planeta. Vibrava no amor e mesmo assim atraiu tudo aquilo. Será que ele atraiu a cruz, a perseguição, cuspiram na cara dele? Eu acredito que não é uma questão aí de ressonância, é uma questão de... foi o processo que ele vivenciou para a ascensão, certo? Para o Uhum. amadurecimento, talvez. Então, a própria lei da atração como é vendida, ela ainda é incompleta. Se a gente analisar que pensamento, sentimento e emoção geram um campo de energia magnética, mas o que vai gerar pensamento, sentimento e emoção são nossas crenças, mas também existe aquilo que a gente precisa viver para o nosso amadurecimento espiritual. Então, é bem mais complexo. Você pode até utilizar esse movimento de cocriação para manifestar coisas na sua vida, certo? Mas a gente não vai impedir que as coisas, aquilo que a gente precisa viver, ou o plantio que nós efetuamos ainda desconectados da nossa essência, né? Ele seja feita a colheita. Então, o Tantra ele te traz muita consciência desse movimento, sabe? Não só o Tantra, tem muitas outras ferramentas maravilhosas disponíveis. Você mesmo trabalha com um processo terapêutico incrível. Então, hoje a gente tem informação disponível, né? A gente tem liberdade. As mulheres desse tempo, por mais que ainda é desafiador, eu sinto que é desafiador, mas só pelo fato da liberdade de escolher, é necessário aí que levantem as mãos para o céu e agradeça, né? Porque nossas mães, nossas avós, elas nem que elas tivessem a oportunidade, elas não iam buscar ajuda, É. né? Então essa geração é a ponta da transformação e eu acredito que a mudança, a transformação do planeta é feminina, é a energia feminina. E esse momento que a gente está vivendo, ele é muito mágico, né? Porque assim, poder estar numa live falando sobre sexo, sobre penetração, ainda que seja dentro de um outro olhar e de um outro espaço, é Sim. maravilhoso, né? Isso É, mostra que é desafiador ainda, por exemplo, eu tive minha outra conta banida, né? isso a Paulinha estava me falando. Eles cancelaram? Como é que foi? Na verdade, foi denúncia, né, de conteúdo impróprio. Sei lá por que denunciaram, né? Hum, Esse é um tema que mexe com o paradigma, né? Então, às vezes, a pessoa fica incomodada com o assunto. E eu sempre trabalhei de uma maneira muito sutil. No meu Instagram eu não posto quase nada de sexualidade. É muito mais motivacional ou que traz, sei lá, talvez uma percepção da realidade, mas de sexualidade mesmo eu postava muito pouco. Mas mesmo assim, isso ainda incomoda, né? E é a segunda vez que baniram a minha outra conta. A primeira vez foi um ano e meio atrás, e dessa vez, né? Mas, enfim, seguimos, né? mas aí você tá de novo aí com a sua nova conta, com seus milhares de seguidores, porque assim, quando a gente tem essa energia, nada nos para, Rafa, nada vai te parar. Porque eu acho que a gente está vivendo no mundo, eu falo muito isso, né? Que a gente está vivendo a era do ser. E é muito Sim, legal poder estar na era do ser, trabalhando com ferramentas de expansão, né? Porque antes as pessoas estavam nesse lugar do ter, e hoje a gente está realmente no lugar do ser, né? E quando eu sim. comecei a fazer esse trabalho, primeiro que assim, depois que a gente, né, nós fizemos duas sessões aí, e a primeira foi realmente um rebuliço na minha vida, porque depois disso eu comecei a criar, e vinha uma energia, e é isso que você está falando, né? Eu acho que quando a gente acessa esse espaço, essa energia é uma energia de criação, é uma energia criativa, né?
e que Uhum. todo mundo tem, né? Ela está presente em todos os corpos. Ela pode estar adormecida, mas Sim, ela existe, né? E no existe. momento em que ela é tocada, no momento em que ela é acessada, a cura vem. E vem de uma forma que aí a gente tem que lidar com ela, né? Porque não é uma coisa que você vai ficar lá, que vai continuar suprimido. Ficou suprimido Sim. muito tempo, e aí aquilo sai e vem de uma forma avassaladora mesmo. E o que mais me motivou nesse movimento, eu acho que você vai lembrar que eu te contei na nossa primeira sessão, que eu reverti um processo de menopausa no meu corpo, né? Eu comecei a fazer a ativação do feromônio, que até então eu nem sabia que nós, mulheres, podíamos ativar e podíamos estimular e tal. Sim. E isso trouxe para mim uma possibilidade que eu jamais imaginei, porque quando eu fiz 50 anos e eu me vi, né, naquele espaço da menopausa, da perda da libido, do corpo mudar, a pele muda, tudo muda, né? Por mais que a gente fale, a sabedoria, né, dos 50 anos, a maturidade dos 50 anos é maravilhosa, mas vem toda uma consequência com isso também. E quando eu descobri que foi sem querer, que eu podia reverter isso, o que mais me veio foi esse espaço de poder levar para as mulheres, mulheres maduras, que eu vejo Sim. que hoje estão extremamente suprimidas. Primeiro, porque às vezes tem um casamento ali de 30 anos que nunca teve prazer, nunca descobriu que podia ter prazer, e aí termina essa vida útil achando que ela acabou, quando na verdade isso é uma mentira, né? Então, eu me lembro que quando a gente conversou sobre isso, você falou: nossa, às vezes uma mulher de 70, 80 anos, ela tem a possibilidade de voltar a ter tudo isso, né? E aquilo Uhum. realmente me motivou, e aí eu acabei criando uma classe que fala, né, com esse público, obviamente não só com as mulheres mais maduras, é com todas as mulheres, porque tem muita mulher mais jovem também que ainda não acessou esse espaço no próprio corpo. Mas eu Sim. queria que você falasse um pouquinho desse universo, né? Dessa energia vital que ela é atemporal, ela não está relacionada à idade. Eu acredito que são as nossas crenças, né? Por exemplo, a nossa mente, ela está programada para enxergar uma realidade, certo? Então, por exemplo, o tempo. O tempo a gente memorizou mentalmente, mas as nossas células entenderam o tempo a partir dessa percepção. Então, quer ver, ó, o que faz sentido? Se a cada mais ou menos 7 anos, todas as nossas células se renovam, certo? Então não faz sentido a gente, há 7 anos, ter uma célula nova com aparência de velha, se é uma célula nova. Uhum. Então o que define isso é a nossa crença no tempo. Ah, mas Rafa, o tempo não existe? O tempo é uma percepção mental, o tempo linear, né? Por exemplo, é rotação e translação, certo? Então a gente nasceu, aí dia, noite, mês, ano. Então a gente, aniversário, e o aniversário reforça o nosso padrão de envelhecimento, né? Então a gente comemora ano a ano ali, ó. Parabéns, isso vai memorizando. Tá envelhecendo, tá ficando mais velho. Isso já vai memorizando. Então mesmo que você, sei lá, se mude para o Tibete e não tenha celular nem calendário, ainda assim as suas memória celular existe o tempo impregnado. Claro, você sai desse fluxo contínuo, é possível que você até rejuvenesça. Porém, se o tempo é rotação e translação, se a gente tivesse, sei lá, pegasse um foguete e saísse da atmosfera, a gente não teria mais essa referência, certo? Nem rotação, nem translação, nem dia, nem noite. Então, o tempo linear ele é uma construção para nos controlar. O tempo linear ele é religioso. Aí tem que estudar um pouco na história, né? Eu não sei exatamente qual o tempo que se dá isso, mas tem uma forma aí de nos. Tanto que fragmentaram tanto, né? Tem minutos, milésimos de segundos, tem tudo isso. Por quê? Porque isso controla a nossa percepção. Então a crença do tempo gera um envelhecimento. Então, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, uma mulher de 60 anos era senhora, Sim. né? Uma Uma mulher de senhorinha. 50 era senhora. Porque a crença daquele tempo era exatamente essa. Agora não, uma mulher de 80 anos ainda está muito bem cuidada, enfim. Porque mudou. E é possível que mude, sei lá, a próxima geração, 100 anos, está tranquilo ainda. Porque a nossa percepção da velhice ou do tempo mudou, né? Porém, a nossa energia, isso aí vale a pesquisa e o estudo, né, sobre o tempo. Você tem várias teorias, né?
Einstein tem a teoria do tempo, enfim. Mas o tempo cíclico, que era o tempo das matriarcas, aí de um tempo, talvez, sei lá, os celtas, o povo celta, né, eles acreditavam no tempo cíclico, que tinha muito mais relação com o útero, né, com o ciclo menstrual, com o ciclo da lua. Então era outra percepção. E aí muda toda a nossa crença quando a gente sai desse fluxo aí contínuo do tempo. Mas enfim, então eu atendi recentemente recentemente não, já faz um ano, eu falo sempre recentemente, mas faz um ano. Uma senhora de 82 anos. E para minha surpresa, né, ela foi sem saber o que ia acontecer, porque a neta dela não disse. Ela falou assim: vó, eu vou te dar um presente, mas eu não vou te falar o que é, porque senão eu sei que você não vai. E, só que ela não me avisou, né? Que ela não falou nada pra avó dela. Aí chegou a senhorinha e eu falei: bom, me conta um pouquinho de você, né? E ela até então achou que era um terapeuta, psicólogo, talvez. E aí ela começou a me contar, né, da vida dela. Ah, tô há 50 anos casada, não sei o quê. Nunca tive prazer na relação. Meu marido é ótimo, ele gosta de mim, ele é carinhoso, mas mesmo assim eu não consigo acessar e tal, tal, tal. Beleza, quando eu comecei a falar pra ela que o que ia acontecer na sessão, ela falou assim: meu Deus, tudo isso é hoje? Não, eu não vou fazer não. Ela falou assim: não, no seu tempo, né? Segue aí o seu coração. Se você não conseguir fazer hoje, no próximo momento a gente vai dando continuidade. Aí eu expliquei para ela como seria, né, a sessão, e eu falei para ela: ó, vai ter a primeira fase da massagem, que são toques sutis na sua pele, e é um toque muito prazeroso, não tem conotação sexual. Aí ela falou assim: ah, tá bom, mas eu posso ficar de lingerie? Eu falei: pode, pode. E aí no próxima sessão a gente, né, continua. E aí, ok. Comecei a fazer a sensitive nela, uma senhorinha linda. E ela começou a sentir o corpo dela, né? E aí Talvez chegou um pela momento que, primeira vez, né? Talvez pela pela primeira primeira vez na vez, ela vida. Olha começou que coisa. a se perceber através Olha do isso. toque. Aí eu falei pra ela assim: olha, a partir daqui eu preciso que você tire a lingerie. Você se sente segura ou você quer deixar para o próximo atendimento? Aí ela olhou pra mim: eu acho que eu vou continuar. Eu entendi que esse feminino selvagem ele existe dentro de cada mulher. O que te leva nesse lugar é sair da mente. Então, quando a mulher sente, quando uma mulher fica excitada, por exemplo, os códigos morais, as regras de etiqueta, tudo aquilo que limita a sua expressão, ele se dissolve. Claro que a gente tem um programa que gera uma ressaca moral, que às vezes pode, depois de algo que você viveu, pode vir aí alguns parasitas, né, alguns vírus do sistema que te condenam e isso pode gerar culpa, sentimento de não merecimento. Ai, por que que eu fiz isso? Mas até isso acontecer, até a sua mente acessar de novo, se você permitir que o seu corpo sinta, você acessa esse estado selvagem, eu diria. Uhum. Então, não importa a idade, né? Se você for estudar sobre as odaliscas, por exemplo, elas têm muita consciência do corpo, da energia, do chakra vishuddha. O chakra da laringe é o chakra que conduz a energia. Né? Tem até uns sons, né? Lá, 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 né? Elas têm Sim. esse exercício Aham. vocal e conduz a energia sexual. É o vishuddha que conduz. Por exemplo, nas artes marciais, no karatê, você vai quebrar aí um tijolo, né? Ah, tem o som. O que quebra o tijolo é a força, a técnica, mas também a energia que é conduzida através do Vishuddha. Eu estou fazendo aula de canto e o canto, não importa se você canta bem ou não, a questão é frequência, né? É o chakra Vishuddha que manifesta as frequências mais elevadas. E as frequências dessas também. Então a gente tem um movimento musical nesse tempo bastante denso, né? Que tem uma vibração aí que mexe com o nosso inconsciente, gera uma química no nosso corpo, isso tudo tem um porquê. Eu não sei exatamente quantos hertz de vibração, mas essa vibração prende a nossa consciência num estado mais denso. Uhum. E tudo que está liberado musical hoje está afinado nessa frequência. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, né, com o que a gente vê, com o que a gente se alimenta, com o que você se alimenta. Né? Então, por exemplo, exercícios vocais são maravilhosos para a elevação da energia. Então, eu sempre indico, faz aí um exercício de 3 minutos de respiração sonora todos os Uhum. dias. Né? Respiração sonora, sei lá, canta as vogais com respiração, né? A, E, I, O, U, puxa o ar e solta o ar.
Deixa vibrar essa energia no chakra. É muito comum nas sessões, porque tem muito bloqueio. Imagina quanto choro tem preso aí, quanto grito que você não deu, Sim, quanto sim que você quis dizer e você não deu, não disse, sim. quanto não que você quis dizer e você não disse. Então isso tudo foi bloqueando essa energia. E quando você passa por uma sessão e a energia se eleva, é muito comum acontecer catarse, crise de tosse, choro, grito, né? É muito comum nas sessões, porque existe uma couraça energética ali que precisa ser dissolvida. Não necessariamente é um bloqueio sexual. Sei lá, o fato de, sei lá, nossos pais. Engole o choro. Exato, eu percebo assim, algumas ferramentas que eu utilizo, né, principalmente com Tamiana, que é uma conexão pleiadiana, que a gente solta o ar para a terra, né? Você faz uma respiração profunda, e solta o seu ar para. As pessoas têm dificuldade de Sim. soltar e entregar o ar para a terra. Isso porque não tem nenhum tipo de. Porque existe o próprio julgamento, o auto-julgamento. A gente foi treinado para se condenar. Né? Os próprios pecados capitais, eles fazem a gente acreditar nisso. E os pecados capitais, eles são baseados numa distorção dos nossos chakras. Cada chakra, quando distorcido, representa um pecado capital. Olha só que interessante, né? Olha, nunca tinha ouvido Cada falar chácara nisso. distorcido, cada chácara distorcido representa um pecado capital, que na verdade é uma crença que nos reprime, de certa forma, né? Então, a gente foi treinado, ó, o Papai do Céu não gosta, Deus castiga. Então, a gente fica escondendo determinadas questões, porque a gente teme, né? A gente teme o julgamento, o próprio julgamento. Eu não queria sentir isso. Sei lá, vem uma raiva absurda. A gente não sabe lidar com isso, a gente quer esconder Sim. e jogar debaixo do tapete, né? Porém, a raiva é uma energia, ela pode ser útil se você tiver a consciência, né? Sei lá, um leão não se sente culpado se ele dá uma rugida lá na selva pra zebra, sei lá, né? Sim. Uma questão mental aí, mas, por exemplo, se a gente precisa aprender a canalizar nossas energias, né? E se permitir sentir também a energia. Sei lá, de todos essas manifestações distorcidas, a mais difícil de acessar, porque a última que se apresenta é a inveja. Ela é muito sorrateira, ela fica muito oculta. Então, quando ela aparece, instantaneamente a pessoa quer esconder, eu não quero sentir isso. Mas ela não Uhum. quer enxergar que ela existe, ela só está escondendo lá dentro. Então, todas as manifestações distorcidas, elas precisam ser enxergadas. Então, a inveja, ela é o vilão mais nocivo, porque ela é sorrateira e ela não te permite olhar com amorosidade para si mesmo, para as sombras. A gente fica ali se autopunindo porque existem questões que a gente sabe que existe, ou às vezes não sabe, está inconsciente, mas a gente fica se punindo por sentir determinadas coisas. Então, existem muitos processos que nos libertam dessas questões. Não que você não vai sentir coisas mais, mas você vai ter consciência do que você está sentindo e você vai trazer amorosidade para o seu processo, né? E aí você começa a dissipar, a dissolver. A gente chama de sombra, né? Mas são questões que estão aí no inconsciente coletivo, que está na nossa memória celular, no nosso instinto de sobrevivência, né? Então Eu a gente acho que. precisa. Pode Pode falar, falar. pode falar. Não, porque assim, a educação que a gente tem aqui é justamente de que a gente tem que seguir uma forma ilibada de ser. Então, eu não posso ter inveja. E como você falou, a sombra, né? O que, em geral, as pessoas fazem com a sombra? Elas se afastam da sombra porque elas não assumem a sombra, porque ela não pode ter aquilo. E aí Sim, aquilo vai crescendo e aí a gente acaba virando efeito daquilo, né? Quando você tem amorosidade e acolhe, se eu acolho a minha sombra, eu entro em contato com ela, eu integro ela e a partir desse momento eu consigo transformar em alguma coisa maior, né? sim. Você primeiro precisa perceber, né? E fugir não adianta. É como se, nesse momento, eu vejo que muita gente está percebendo. Eu vejo, por exemplo, na minha família, né? Não são todos que estão numa busca de expansão, né? É normal. Mas eu percebo que as pessoas já estão incomodadas, sentindo que, mano, será que a vida é só isso? Esse é o ponto. Você precisa entender que a vida não é só isso e falar, cara, deve existir alguma coisa a mais para você partir à busca, né? Partir para a busca. Então, algumas pessoas não estão preparadas e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, por exemplo, o que faz você mudar a sua percepção de mundo é o salto de consciência, né? E está muito relacionado com o salto quântico, que é descrito por Max Planck, né? Que ele fez um experimento
do salto quântico, que basicamente ele identificou que o átomo ele dá saltos de energia quando ele recebe uma carga de informação. Quando ele recebe uma carga de energia, por exemplo. Então, o exercício muito simples que ele fez lá foi o seguinte, ele pegou um metal, é uma ilustração, né? Ele pegou um maçarico e começou a colocar calor nesse metal. Energia é informação, né? E informação é energia. Então ele começou a aquecer esse metal, e aí ele percebeu que a temperatura não subia na escala, tipo como uma escada, né? 1, 1,2, 1,3, 5, ela não seguia essa lógica. Ele estava lá com o maçarico, aparentemente não estava acontecendo nada, de repente 10 graus, dava um salto. E ele continuava com o maçarico, não estava acontecendo nada, de repente 15 graus. E ele identificou que o átomo ele não seguia, né? Ele subia por pacotes, então ele dava saltos por pacotes, e ele não seguia uma lógica, ele desaparecia de um ponto e aparecia em outro. Então ainda não se sabe, né, aonde foi parar esse átomo, por isso eles acreditam no universo quântico, né? Esse átomo foi para o quântico e apareceu numa outra órbita. Então a nossa consciência não é diferente. Por exemplo, a gente está aqui na órbita do eu inferior, né, a nossa consciência. Então você conversa com uma amiga, você assiste uma live, você lê um livro. Aparentemente não está acontecendo nada, certo? Mas você está recebendo informação, que é energia. Aí você faz um curso, faz uma terapia, nananana, de repente, deu um salto quântico. Insight. E você nem percebe mais que você pensava de determinada forma. Você muda completamente. Você saiu da órbita do ego, do eu inferior, e agora você está vibrando aqui. E aí você continua, aí você começa a buscar mais informação. E naturalmente, você vai recebendo, aparentemente não está acontecendo nada, de repente, pum. E quanto mais você dá saltos, mais você se alinha com o eu superior, certo? Você está na órbita do eu inferior, sua consciência, e quando você expande, você vai se alinhando com o eu superior. Essa é a nossa busca. Porém, a medicina sagrada e a ayahuasca, né, e o Tantra promovem uma expansão energética de informação avassaladora. Então esse salto quântico que parecia não estar acontecendo nada, às vezes ele acontece numa única sessão. Pum! Você sai de lá diferente do que você entrou. Sim. Então são caminhos que eu acredito que a humanidade não pode passar por essa existência sem conhecer essas ferramentas. A medicina sagrada ela precisa ter bastante abertura, porque ela vai mexer diretamente com aquilo que você não quer ver. A realidade última, né? São suas sombras. Então, pode ser desafiador. Pode ser o Tantra também. Então, é importante ir estudando, recebendo informação para você se sentir pronto e até você mergulhar nesse conteúdo. Mas por mim, né, pelo meu processo, eu entendo que tanto o Tantra quanto a Sagrada Medicina te levam para um estado que eu acredito que nenhuma outra ferramenta pode te acessar, que é de uma carga energética, por exemplo. A medicina vem uma energia da floresta, certo? De uma planta de poder. O Tantra é a sua própria energia, de dentro para fora. Mas a medicina, por exemplo, o fato dela trazer uma energia de fora, que é da planta de poder, mas ela expande a sua percepção e a sua consciência, seus sentidos, e você aí sim acessa a sua energia. Então, são caminhos, né? E é importante estar aberto para um dia vivenciar essa experiência, né? É, Claro, pode ser um tapa na cara, sabe? E ok, né? Eu costumo dizer, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. pois é, isso que eu ia falar, porque assim, alguns espaços, né, que a gente vai passar, tem que passar pelo desconforto. Você não acessa, né? Você não acessa o verão sem ter passado pelo inverno, né? É mais ou Sim, menos isso. Então, muitas a vezes a gente vida vai é passar assim. pelo desconforto. Na vida é assim, tem o caos e a plenitude, né? Eu passei por 3 meses agora de caos, né? Claro, com uma consciência diferente, mas eu me permiti sentir tudo isso, né? Minha mãe faleceu, enfim, eu passei por vários processos aqui. A questão que eu mais senti nesse processo, por exemplo, eu não tenho pai, né? Eu não tive pai, eu não tenho irmãos, e aí quando minha mãe morreu, eu me senti solto no universo, sabe? Como se não tivesse mais nenhuma referência, nenhuma âncora, sei lá, familiar, né? Então foi difícil lidar com isso. Eu falei, putz, agora eu tô só. Meu Deus. Então, sabe aquela música do Titãs, eu acho, Marvin, né? Marvin, agora é só você. Essa história é uma história muito bonita. Se você, eu nunca tinha ouvido essa letra com essa percepção, mas é uma letra muito bonita.
que ele fala do falecimento do pai e depois da mãe, né? E que Aham. ele se sentiu sozinho no mundo. Eu me senti assim. Então foi difícil lidar com isso. Eu demorei aí um tempo para conseguir resgatar de novo, né? Eu fiquei, sinceramente, muito abalado com esse caos, né? Claro, por lidar também com a nova rotina, né? Desapegar da rotina que eu tinha. Eu todo dia almoçava com a minha mãe, né? E lidar com essa nova rotina, para mim, foi desafiador. Mas agora as coisas começam a entrar de novo num ciclo de ordem, né? A gente vai passar sempre ordem e caos. Mas é sempre proporcional. Depende do tamanho do caos, você vai ter o tamanho da ordem. É mais ou menos isso, sabe? Tudo é Mas você já proporcional. percebeu, Rafa, que quando a gente passa pelo caos, pelo menos eu vejo que os grandes saltos quânticos que eu dei na minha vida foram a partir de um caos. E assim, quanto Sim, maior é o caos, maior é o salto quântico isso também. Porque é porque você se rende, né? Os mestres do passado falavam de rendição, né? Renda-se, solta, perde o controle, deixa a dor. E aí tem uma série bem legal que eu gosto demais, que é a The Midnight Gospel. Surreal essa série. No oitavo episódio, que é o último, ele fala para a mãe dele, né? E aí ele tá numa conversa. É muito louca a série, tem que assistir algumas vezes para captar. Mas ela fala assim, mas e o que que eu faço quando eu me sentir triste, né? Ela fala, você chora, chora. A gente tem medo, né? Para se proteger da dor, a gente fecha o nosso coração, né? Na vida é assim. Só que a gente não evita a dor, a gente evita o amor, né? Então, a morte me trouxe uma consciência de um amor avassalador que tinha dentro de mim. E eu olha que percebi isso nos meus familiares. Existe tanto amor que a gente não quer sentir porque dói. Ah, que dor é essa, né? E a morte te traz uma compreensão desse amor. E nessa série é muito lindo, é muito lindo. O episódio 8 da série The Midnight Gospel. Assistam, pessoas. Traz muita clareza. que legal, bacana. Ah, Rafa, eu ficaria aqui conversando com você a Bom, noite inteira, porque a gente tem eu tantas acho bom. coisas. Eu queria te perguntar também uma coisa, não sei, a gente tem algum, eu não sei se o Insta agora fecha com 1 hora de live. Você está vendo o tempo? Aí aperta o vermelhinho ao vivo, clica nele, para você Tá, saber quanto tempo é. a gente tá ó, são 9h17. Não, clica no botão vermelho, escrito ao vivo. Ah, tá. Ah, 47h26, tá aqui. Ele vai até 1 hora e meia agora, sem cair. Ah, vai até 1h30. Então, eu me lembro que uma vez você falou para mim das mulheres celtas, né? Que assim, a gente estava falando justamente, né? A gente estava conversando sobre castração e tudo, né? Desse movimento que a gente viveu de um tempo para cá, que a gente já vem suprimindo né, das nossas antepassadas e disso. E você comentou em algum momento que as mulheres celtas, elas eram tidas como sagradas. Como é que Isso. era essa história? Você Tem, pode falar de tem um novo? livro, tem um livro que eu indico sempre, né, que eu gosto bastante, que é A Cama na Varanda. Hum. A Cama na Varanda, ele bate no paradigma vigente, ele não é um contexto patriarcal, né? Então pode ser que a gente fique em choque, mas ali é só para você entender uma realidade matriarcal, não é para você seguir aquilo, é só para você ter uma referência do quanto você pode. Aham. O Jesus já dizia, viva no mundo, mas não seja do mundo. Então não aplique as regras do mundo na sua vida, porque isso vai gerar sentimento de não merecimento, culpa, né? Então, esse livro ele vai te trazer uma força de entender o quanto você é forte, o quanto você é selvagem e o quanto isso é bonito, né? A Cama na Varanda, só para ilustrar um pouquinho da história, foi um tempo onde eles não entendiam cientificamente que era através do sexo que a mulher engravidava. Então, eles achavam que era um milagre, certo? A mulher ficava grávida, aí a sociedade, tanto os homens quanto as mulheres, oh, uma deusa, né? E a mulher era permitida ao prazer, ela era livre, não tinha código moral, nem regra de etiqueta e nem o código monogâmico. Ela não seguia nenhuma dessas regras. Ela era uma mulher livre e muito forte. Porém, e os homens ficavam mais nas viagens, na caça, né? As mulheres ficavam nos clãs, nas aldeias, cuidando dos idosos, das crianças, e os homens ficavam mais distantes. A mulher percebeu que a semente germinava. Então, a agricultura é feminina, né? Ela trouxe os homens e eles desenvolveram ferramentas e técnicas para cultivar o plantio, né?
E aí elas perceberam também que dava para domesticar os animais. Então os homens ficavam cada vez mais presentes na aldeia, eles não precisavam ficar tanto tempo viajando para caça. Aham. Então, o que que aconteceu com isso? Os homens perceberam nos animais que sempre depois da monta vinha um filhote. Sempre depois da monta vinha um filhote. Aí, por associação, esse filho é meu. Aí começou um grande movimento de castração, de controle masculino. Para que essas mulheres não tivessem acesso a outros homens, eles tentaram cercar essas mulheres, certo? Ah, tá. Porém, não era possível. Não era possível porque eram mulheres selvagens. Aí eles entenderam também na natureza, nos animais principalmente, que para controlar grandes rebanhos era preciso castrar. Né? Então, a castração, a nossa sexualidade, a sexualidade feminina, ela tinha uma função de controle. E não necessariamente a castração física. Ela aconteceu em algumas culturas. Mas a castração emocional com relação à sexualidade ia tirar o seu acesso à sua força. Então, se a gente fizer uma análise, o boi e o touro. O touro é selvagem, é indomável. Já Uhum. o boi é manso, é servo. E esse foi o movimento que o patriarcado quis seguir, das mulheres servirem. Na Revolução Industrial, a gente entende muito disso, né? Os homens serviam o sistema e as mulheres serviam esses homens que estavam servindo o sistema. Era tipo Um um, ciclo um ciclo vicioso. Um ciclo de dor, um vicioso ciclo louco. de dor, né? E Sim. para esse homem servir o sistema, ele precisava estar muito distorcido, porque ele tinha que buscar algo fora. Os homens do passado, sei lá, que estavam mais conectados com a natureza, eles não tinham essas ambições. Então ele precisou acessar questões que distorcessem para que ele parasse de acessar dentro e buscasse fora. Então, a pornografia, o alcoolismo, todas essas questões que distorciam o masculino, ela começou a trazer essa fúria, essa busca por algo externo. E isso movimentava a engrenagem, né, do sistema. Bom, mas esse livro é muito interessante para você saber que a mulher, ela é muito maior do que a gente conhece do feminino no sistema, na sociedade. O que a gente conhece sobre o feminino que é aceitável pela sociedade é um pequeno fractal, pequeno. A mulher é muito maior que isso. Então, existe ainda condicionamentos, por exemplo, na performance ou vergonha, tem mulher que sente vergonha de sentir prazer. Mas ela não sabe disso, é inconsciente. Então ela nunca sai da mente para não perder o controle, para não estar vulnerável, ou se permitir, porque não necessariamente vai ser um gemido como nos filmes, né? Ah, aquele gemido coreografado dos filmes, né? Pode ser um urro de loba mesmo, Sim. pode você virar os olhos. E aí eu entendo que na Santa Inquisição tem um livro chamado O Martelo das Feiticeiras, que é o manual do inquisidor. Eles descreveram no manual que o orgasmo era uma manifestação demoníaca. Por quê? Porque quando a mulher acessava o orgasmo, ela não tinha bloqueios mentais. Então o orgasmo era muito maior. Era tipo Kali, destruidora. Era mais ou menos isso. E eles ficavam com medo dessa força, né? Então, no manual, o orgasmo feminino era considerado uma manifestação demoníaca. Então, tudo tem um porquê, né? Se a gente for estudar na história, a gente vai Sim. entendendo. E aí é importante saber disso para se libertar dessas questões. Só que a gente precisa de ajuda, não é mental esse processo. Você precisa sentir isso. Você precisa sentir essa força para você entender, não mentalmente, mas para integrar no seu corpo, para você voltar para sua casa, né? Agora eu tô de volta e isso é sentir, não tem outro caminho. Aqui eu falando, né, pode te trazer aí ah, caramba, mas como é que eu acesso isso? Não é mental, esquece. E De jeito nenhum. pode ser uma jornada longa, porque imagina, eu tenho 38 anos, são 38 anos de informação, e para desconstruir você acha que uma sessão só é suficiente? É. Não, é uma jornada. Tem muitas questões que influenciam no atendimento, né? E fora as crenças. Então, a jornada de desenvolvimento, você vai se sentindo cada vez mais segura para se permitir ir além do que você já conhece. Então, não tem uma regra de quantidade de sessões, mas é importante saber que é uma jornada de desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo mentorias, né? Mas não só com o Tantra, né? Eu tô ainda em estudo, mas uma mentoria que trabalha várias questões, né? Para acessar essa força. Então, por exemplo, uma pessoa que quiser acessar essa mentoria, é como se eu estivesse dando uma guiança de um caminho que eu venho percorrendo.
baseado nas minhas experiências, né? E que pode te trazer uma compreensão. Então, vai ter que ter coragem, porque a gente vai acessar talvez a Sagrada Medicina, a gente vai acessar um caminho que eu acho que é extremamente importante. Por exemplo, tem uma doutora, uma médica endocrinologista, amiga minha, que eu tô fazendo, fiz uns exames, né? Estou fazendo uma reformulação das vitaminas, hormonais, enfim. E eu fiz uma bateria de exames com ela e eu tô com déficit em vários níveis. Tanto pela alimentação, porque minha alimentação, eu não sou vegetariano, mas eu não como carne, mas, enfim, eu não me classifico como vegetariano, porque eu ainda como, sei lá, ovo, uma vez por mês eu como um peixinho, então, mas a minha nutrição, ela ainda não estava completa, eu não seguia aí nenhum nutricionista, por exemplo, e aí agora eu já estou mais buscando essa informação. E o que eu entendi? Que tem muitas questões que a gente espiritualiza que é só hormonal, que é só falta de, talvez, de vitaminas, né? Então, é um caminho que a gente vai precisar passar para entender o nosso corpo. A gente tem que trabalhar a mente, espírito e a nossa Corpo. matéria, o corpo. Sim. Então, essa mentoria, ela também vai passar por esse processo onde você vai fazer uma bateria de exames e vai passar com ela, isso não é nem comigo, mas eu faço questão de indicá-la porque é importante a gente saber o que está em desequilíbrio. Porque tudo isso é energia, certo? Se eu estou com vitamina D, baixa vitamina D, é energia. Se eu estou com baixa energia, eu vou ter que buscar fora essa energia. Então, o próprio professor Hélio Couto, ele fala, a gente tem que apagar o incêndio, né? Não tem como. O prédio está pegando fogo, você tem que apagar o incêndio, depois a gente vai ver os prejuízos. Então, Sim. um caminho é você entender o que está de déficit no seu corpo. Porque, às vezes, pode ser que seja só vitaminas. Então, você E você sabe, precisa... e a falta de vitamina D, eu sei disso porque assim, ela dá uma indolência, ela dá uma, Sim, ela deixa, dá uma preguiça e é falta os de corpos vitamina D. velhos. E assim, e vem do Então, sol, né? Veja que também está tudo muito relacionado com todo o processo cíclico da natureza, né? Porque o sol, ele fornece vitamina D. Mas quando a gente não tem, a gente se sente cansado o tempo inteiro, né? E o sim, corpo é a matéria, não adianta, né? A gente está encarnado nele. Então a gente ainda está muito relacionado tem que cuidar aos disso, não nossos tem cinco jeito. sentidos, né? Exatamente. Então, vai passar por alguns estágios. Eu tô montando direitinho, eu estou fazendo o processo com ela, né? E são fórmulas, tudo homeopatia, não tem nada. Mas eu sinto uma diferença absurda na minha disposição. Às vezes eu sentia uma angústia e não necessariamente era espiritual, era só uma falta de vitaminas, né? Uhum. Então, a gente tem que resolver questões físicas, organizar questões mentais, energéticas, a gente precisa desse caminho, né? Então são várias as ferramentas, a gente precisa ter só acesso. Esse é um processo que é muito válido, é muito importante. Depois eu vou começar a postar informações dela, né? A doutora Kiara, o nome dela, ela faz um trabalho super, médica integrativa, né? Ela trabalha mais com o holístico, mas ela é uma médica, enfim. E o processo com ela é surreal, é surreal. Eu tô no meu quinto dia com as fórmulas e eu tô sentindo fisicamente Muito uma mais diferença, vigor. muito mais vigor, exatamente. É, E isso é isso bem faz parte, importante. É bem, né? bem importante. O Ai, glúten, ah, Rafa, que papo gostoso. o Não sei glúten se. ele é anti-espiritual, dizem, né? Porque ele inflama o nosso corpo. Então é importante a gente ver direitinho o que a gente come, né? O que a gente ouve. É Pois importante é, saber. né? Do que a gente se nutre, né? Assim, o que a gente escuta, o que a gente vê, isso tudo é nutrição que está entrando e muitas vezes será que nutre, né? Sim. Será que Bom, tem outra nutre? pergunta, como será com você? Então, todo esse caminho vai ser tipo uma mentoria, uma guiança, né? Comigo é através da terapia tântrica, a gente vai desenvolver aí uma jornada, mas junto com a minha jornada, a gente vai acrescentar alguns caminhos. Eu sempre indico a constelação familiar nos processos, no pós, né? Porque é possível que você acesse questões. Então, eu vou sincronizar alguns outros profissionais nessa guiança. Porém, a base é a terapia tântrica. A gente vai trabalhar no desenvolvimento, mas a gente vai trabalhar também essas questões que eu falei, do corpo, mente e espírito, Muito legal. né?
Arrou. Muito legal. Rafa, obrigada, querido. Obrigada É, Eu, pelo seu eu tempo. queria arriscar, claro, eu sou um jovem aprendiz no violão. Tá, Eu queria arriscar aqui, se vocês me permitem, né? Eu super. estou vencendo uma barreira aqui do auto-julgamento, de cantar uma música que eu acho é surreal. É uma música com uma letra que eu entendo mais que é uma poesia, uma oração, do que uma música. Ela é do Alê de Maria e, adivinhe, o nome é Orgasmo Divino. Ah, Uau! Vamos claro, lá. eu não sei tocar direito, então, olha, pode ser que aconteça alguns errinhos aí na, na, no violão, né? Mas é só uma tentativa. Mas presta atenção principalmente na letra. Depois pesquisem aí no YouTube, eu sugiro que vocês ouçam antes de dormir as mulheres, Sim. porque é uma letra belíssima, né? Eu vou tentar aqui, né? Mãe do sagrado que este dom feminino, o dom de gerar. Lua que move o poder, lua vem proteger, vem nutrir e curar. Flor do sagrado que mimo este orgasmo divino, que é a mulher. Salve a luz da beleza e a delicadeza de ser o que és. Dança das ondas ciranda, das águas ciranda, das ondas do mar. Sonho encantado de fadas, sereia nas águas de mãe Iemanjá. Lobas que honram seus ciclos e plantam nas terras as águas de Deus. Lua que escorre do ventre, a luz, a semente, onde o sol nascer. Venha dançar lua nova, canção que acorda a jovem mulher. Venha dançar na crescente, no prazer das banquetes, no fim da manhã. Plena luz da lua cheia, lá no céu da aldeia, ó mãe anciã. Venha dançar na minguante, ó lua distante, em profunda oração. Dança das ondas ciranda, das águas ciranda, das ondas do mar. Sonho encantado de fadas, sereia nas águas de mãe Iemanjá. Lobas que honram seus ciclos e plantam nas terras as águas de Deus. Lua que escorre no ventre, a luz e a semente, onde o sol nascer. Mas essa Linda letra é letra. maravilhosa. Maravilhosa letra. De quem é essa música? Alê de Maria. Só tem no YouTube, não tem no Spotify. Mas É, chama Orgasmo Divino. É linda demais. linda demais. Rafa, querido, Tá? obrigada. Gratidão para todas as pessoas que estavam aí, né? Cedendo tempo para essa conversa deliciosa. E o teu perfil é Rafa underline Dourado, né? Com dois Fs Com e dois dois Fs Ds. e dois Ds no final, E isso. dois Ds, para quem quiser te seguir. Acho que tem muita gente teu também que acabou vindo para cá.
E que lindo que a Sim, gente possa, né, ser essa contribuição para o mundo e que essa possa ter sido a primeira live de várias que a gente venha fazer junto. sim, sim. E quando tiver tudo liberado, vamos fazer um trabalho presencial juntos, vamos fazer um workshop, alguma Pois coisa. é, tem muita coisa aí sendo criada, tem muita coisa aqui no bastidor para acontecer. Eu vou amar poder co-criar com você, Rafa. Gratidão, Obrigada, meu gente. querido. Uma semana iluminada para todo Beijo grande. mundo. Tchau, Tchau, gente. Muito obrigado. Até. tchau.